para você ter uma vida mais consciente. Quanto mais autoconhecimento você tem, mais você consegue criar a sua vida de forma consciente, se conectar melhor com as pessoas, cultivar bons relacionamentos, ter mais leveza nos relacionamentos familiares e também ter uma vida profissional mais leve, que a gente também compartilha sobre estratégias. Quanto mais autoconhecimento você tem, mais essas áreas da sua vida vão melhorar. Pode ter certeza. Aplique isso e tire a prova real. Hoje no programa a gente vai receber uma convidada, que é a minha amiga, Maísa. É enorme recebê-la aqui no meu programa para compartilhar um pouco mais sobre a jornada de desenvolvimento pessoal da vida dela. A Maísa vai falar um pouco sobre transição de carreira, sobre você, mulher, acima de 40 anos, 40 a mais, que quer fazer uma transição de carreira, que quer mudar, que quer trazer novos rumos, novos caminhos. Isso também é autoconhecimento, isso também tá dentro da pauta de terapia. E eu fiz questão de trazer a Maísa pra trazer não só a experiência dela, mas também sobre como que ela conseguiu fazer isso. Então você, mulher ouvinte que tá ouvindo e deseja, se identifica com essa questão, vai ser muito bom pra você. Pode ter certeza que vai expandir a sua vida aí 1000 vezes depois de ouvir a Maísa. A Maísa, ela traz essa perspectiva e ela vai contar um pouquinho também dos desafios, porque ela tem enfrentado desafios pra passar por essa transição. Então, uma transição de carreira nem sempre é tão leve. E a Maísa também vai compartilhar sobre isso. Então, depois no nosso apoio cultural, a gente vai receber a Maísa, então fica aqui com a gente. E antes disso, eu vou trazer aqui pra vocês, né, trabalhar um pouco com vocês, o tema que eu falei tanto lá no meu Instagram essa semana, que é o ser. Então, o que você é? Então, essa é uma das maiores perguntas dentro do autoconhecimento. Quem é você? Quem você é? E nós somos seres transitórios. A gente não é uma coisa fixa, não é uma coisa fechada. Se você, dentro do processo de autoconhecimento, acredita que você é uma coisa fechada, uma coisa fixa, ou seja, eu não gosto de café. Por muito tempo eu não gostei de café. Hoje eu gosto de café. Aí se você compra. Não, e é isso, tem que ser isso. Quanto mais você coloca conclusões, menos você consegue experienciar uma vida mais leve. Quanto mais você tá aberto a novas experiências e trazer uma leveza pra você, trazer uma abertura de você experienciar o novo, de você viver o novo, melhor. Quanto mais você fica fechado num sentido de quem eu sou, e aí você tem uma resposta fixa pra isso, fechando todas as possibilidades de você conhecer algo novo, de você viver algo novo, pior. Então, eu vou trazer pra vocês algumas perguntas pra vocês entrarem nesse movimento. Como, por exemplo, o que eu posso me permitir? Onde eu posso me permitir? Como seria me permitir viver algo novo? Qual foi a última vez que eu fiz algo novo pela primeira vez? É uma pergunta que eu vou fazer pra vocês. Vocês podem me mandar lá no meu Instagram, que é o @maimartins. Qual foi a última vez que vocês fizeram algo pela primeira vez? Isso muda tudo. Isso muda todo o nosso sistema de bem-estar. Então, o que vocês podem fazer pela primeira vez? E você que tá me ouvindo aí pelo YouTube, conta pra mim. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? O que você pode fazer novo? O que você gostaria de fazer que você ainda não fez? Essas são perguntas que vão enriquecer a sua vida, enriquecer a sua jornada. Quanto mais você fica fechado a não experienciar coisas novas, ou com medo de experienciar o novo, ou bloqueado de experienciar o novo, menos você vai criar uma vida mais consciente, que vai completamente contra tudo que a gente falou aqui. Então, a Maísa, ela também vai trazer um pouco mais sobre isso, vai trazer sobre bem-estar, sobre saúde, sobre como a gente desenvolve resiliência a partir disso. Então é algo bem, bem interessante. Então conta pra mim, qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? E se você pudesse transformar isso, e se você pudesse olhar pra isso através de uma nova perspectiva? Vou trazer um exemplo aqui pra vocês. Eu fiz essa reflexão na semana passada, e eu cheguei à conclusão que eu fiz várias coisas pela primeira vez. Várias coisas pela primeira vez nesse primeiro semestre. A gente tá no meio do ano. É isso mesmo. A gente tá no meio do ano. Já se passaram 6 meses. Hoje, dia 1º de julho. Inclusive, essa semana é aniversário da minha mãe. Um beijo, mãe. Gratidão por tudo. E já se passaram. O tempo tá passando. Passaram-se 6 meses. E aí? Vamos fazer uma retrospectiva? Vamos olhar pra trás? Vamos olhar. Porque quando a gente faz essa retrospectiva, a gente consegue viver algo extraordinário. Então você que tá falando, o ano já acabou. Não, o ano não acabou. Bora fazer algo novo. Bora criar algo novo. Bora pra novas possibilidades. O calendário não pode te definir. O calendário não pode definir seu corpo. Eu só vou treinar no dia tal. O calendário não pode definir seu relacionamento. Eu só vou fazer tal coisa no dia tal. O calendário não pode definir. Lógico, na vida cotidiana a gente tem determinadas restrições. O que eu quero trazer aqui pra vocês não é uma utopia, não é o que foge da realidade, mas é uma reflexão para que vocês possam analisar o que aconteceu nesses 6 meses, para criar algo ainda mais incrível nos próximos 6 meses. Que o seu próximo semestre seja ainda mais incrível do que foi. E se não for incrível, tá tudo bem também, porque faz parte da vida. Dentro das terapias integrativas, que é o ramo que eu atuo, a gente integra tudo. A gente não exclui. Ou seja, quando algo negativo dentro da nossa percepção acontece, a gente não exclui, não julga. A gente olha para esse negativo, tira aprendizados desse negativo. Porque é somente tirando aprendizados de situações adversas, de situações desafiadoras, que você vai se desenvolver. Que você vai ter mais leveza, mais tranquilidade, mais paz interna. O que você deseja é ter paz interna. Não te conheço, não sei quem você é, mas eu sei que algo que você deseja é ter paz interna. E essa paz interna ela vai vir através do autoconhecimento. Por isso eu digo, inclusive, lá no meu Instagram, @maimartins, com ponto S no final, que o autoconhecimento é o maior investimento que você pode fazer na sua vida. Se você tá perdido, não sabe pra onde ir, se você tá fazendo perguntas, se você tá orando a Deus, Deus, me traz um sinal. O sinal é esse. Autoconhecimento é o maior investimento que você pode fazer. Quanto mais você dominar a sua história, quanto mais você dominar as suas sombras, quanto mais você dominar os seus traumas, quanto mais você dominar as suas potências, melhor. E quanto mais você trabalhar tudo isso pra viver algo novo, melhor ainda. Melhor ainda. Porque é somente vivendo algo novo, trazendo novos caminhos, novas pessoas, que você vai experienciar isso que você deseja. A paz interna que você deseja.
Porque se você deseja mais paz interna, é porque este cenário do qual você tá experienciando, você tá vivendo, ele não tá trazendo isso. Entende? Então, pra mudar, é necessário ir pro novo. Não tem mudança sem algo novo. Então, muitas vezes você quer a mudança, você deseja a mudança, mas você não quer nada novo. Quando chega ao novo, você não quer. Você tem uma baita resistência ao novo. Então, é necessário que você trabalhe essa resistência ao novo para que você experiencie uma vida maravilhosa, ainda mais maravilhosa. E vamos desmistificar também a vida maravilhosa. Porque muitas vezes, e é algo que eu sempre falo aqui, você acha que a vida maravilhosa é a vida daquela blogueira. É a vida daquela pessoa que você acompanha no Instagram. E não, a vida maravilhosa é o que é maravilhoso pra você. Faz essa pergunta pra você. O que é maravilhoso pra mim? Se eu pudesse olhar, analisar, perceber, o que é maravilhoso pra mim? Sem parâmetro do outro. Se eu pudesse olhar, o que vai ser maravilhoso pra mim no momento atual? E é interessante que a gente sempre almeje o micro, não o macro. A gente tem essa mania de colocar sempre as coisas no macro. Então, maravilhoso pra mim é quando eu tiver X, Y, Z e é sempre algo grandão. O que eu quero dizer aqui pra vocês é, experimentem também experienciar o micro. Então, às vezes, o maravilhoso é você acordar do lado do seu marido. Às vezes, o maravilhoso é você acordar na sua casa. Às vezes, o maravilhoso é você ter uma boa noite de sono. Então, quanto menos você negligenciar esses micro maravilhosos mundos, mais você vai criar sua vida de forma consciente. Então, fases se encerram, né? A gente tem fases na vida. A vida ela é composta por muitas fases. Então, quando uma fase se encerra, você também ter clareza. O que essa fase quis me ensinar? Se eu pudesse resumir tudo isso aí, quanto mais aprendizados você tirar na sua vida, mais mestre de si você vai ficar. Ninguém tem o poder de dizer o que você deve fazer ou não da sua vida. Ninguém. O que você tem que olhar é quão mestre mais eu posso ser da minha vida. Quantas virtudes mais eu posso ter na minha vida. Porque quanto mais virtuoso você ser, melhor. Quanto mais você ser uma pessoa que sabe dizer não. Quantas pessoas vivem uma vida conturbada porque não sabem dizer não? Dizer não é uma virtude. Dizer não é uma virtude. Dizer não é algo poderoso. E muitas vezes você vai ter que dizer não só para as pessoas, mas para si. Quantas vezes você tá fazendo alguma coisa e aí você recebe uma notificação e aí você vai lá e vai mexer no celular? Então, como seria você dizer mais não pra você? Então, não, eu não vou mexer no celular. Não, eu não vou comer tal coisa. Não, eu não vou procrastinar. Sabe? Não, eu não vou ceder à preguiça. Um dos maiores impedimentos de ganho de virtude é a preguiça. Então, é algo que você precisa estar olhando, observando, vendo se faz sentido pra você. Eu vi esses dias uma professora minha, eu sou a mentorada dela, ela é maravilhosa, Vivi Bravman. Ela comentou que ela viu um post no Instagram que dizia que as mulheres, as pessoas estavam sendo pressionadas, olha só, pressionadas pela cultura do exercício físico. Tipo assim, ninguém tá pressionando você. Não existe essa pressão. Não tem cultura da pressão de você ser uma pessoa melhor. Não tem cultura da pressão do exercício físico. Você faz se você não quiser. Se você quiser, se você não quiser, você não faz. Só que assim, esteja consciente do preço que você tá pagando. Entende? Se você não deseja investir em autoconhecimento, tá tudo bem. Mas esteja consciente do preço que você está pagando, que é um preço muito alto. O preço de não investir em autoconhecimento é um preço muito alto. Então, é muito mais caro não investir em autoconhecimento, não investir tempo em autoconhecimento. Esse programa aqui, a única coisa que você tem que pagar por ele pra acessar todo o conhecimento que tá aqui é o seu tempo. É o investimento do seu compromisso, do comprometimento. Então, olha só, que mega interessante. Lá no meu Instagram também eu coloco vários conteúdos e o único preço que você tem que pagar é o seu comprometimento. Lógico, é muito bom você pagar por uma sessão de terapia, um curso, uma imersão. Se você tem essa oportunidade, faça. E se você não tem, se estimule a aprender a investir em autoconhecimento. Porque, sem sombra de dúvidas, é o que muda todo o jogo. Se você tá perdido, se você não sabe o que fazer, vai pro autoconhecimento. Vai investir em autoconhecimento. Isso, sem sombra de dúvidas, é um grande apontamento de que você tá indo pro caminho certo. E a gente tá com uma convidada muito especial, minha amiga, escritora, palestrante internacional, Maísa Gaspar. Maísa, gratidão pelo convite, gratidão por estar aqui. Eu sou muito grata pela sua vida, foi uma das minhas primeiras amigas aqui de Caraguatatuba. E eu sou muito, muito grata, tô muito feliz de te receber aqui. E ela vai contar um pouquinho mais sobre transição de carreira, esgotamento mental, vocês que mandaram perguntas no Instagram, ela vai responder essas perguntas. Ela vai deixar aqui também contatos, veículos pra vocês se comunicarem com ela. Ela é maravilhosa, também pode ensinar, transbordar na vida de vocês. Gratidão, Maísa. Eu quero desejar a todos um excelente dia. Né? Quero desejar a todos um excelente dia. Algumas vezes eu já estive aqui e me sinto muito honrada, né? Principalmente porque a Mayara a gente se conectou. Posso dizer para vocês que uma das chaves mais poderosas são as conexões com pessoas certas na sua vida. Ela vai economizar muito tempo, né? Uns chamam de mentores, outros anjos da guarda, enfim, são assim, aquelas pessoas que dão norte pra gente. Então, estou muito feliz de estar aqui e vamos, né, conversar. Maravilha, maravilha. Posso? Maravilha. Pra ver as perguntas? Tá. Vocês mandaram perguntas no Instagram, mas quem deseja ainda perguntar pra Maísa? E Maísa, conta um pouco mais sobre quem é você, para as pessoas conhecerem você. Tá. Eu tenho uma formação na área jurídica, né? Então, eu sou advogada desde 89, tenho bastante expertise nessa área profissional. Aliás, é uma área que eu amo de paixão, tanto que me dediquei muito tempo da minha vida a ela. Posteriormente a isso, né? Eu prestei alguns concursos e como procuradora jurídica desde 2005. Na verdade, meu concurso foi em 2005, mas eu entrei à prefeitura em 2009. Então, foi outra experiência, o outro lado da moeda, né? Porque o poder público tem um direcionamento diferente. Então,
eu também passei por várias secretarias e minha última cargo, vamos dizer, como procuradora, chefe do judicial, nessa última gestão, foram quase 7 anos, foi bem significativo para mim, desafiador, né? Trabalhar na parte de direito e política, a gente realmente tem que ter uma habilidade e a gente vai desenvolvendo isso com experiência. Resiliência. E por também. último, na minha transição de carreira, há 3 anos mais ou menos, eu escrevi meu primeiro livro em 2022, Coração Valente. Lá eu tive a oportunidade de revisitar como eu faço, por que eu faço e por quem. E eu vi que eu estava trilhando um caminho que já não fazia sentido. Então nós vamos falar sobre tudo isso. Então sou escritora. O 9º livro sai agora, 27 de julho. Trouxe alguns aqui, vou deixar para sortear aí para vocês. Ah, a que legal, vai poder sortear esses 4 livros que eu trouxe no momento, né? E me abriu a porta para palestrar, né? Você vai buscar desenvolvimento, é aquilo que eu disse. Conexões me levaram a palestrar internacionalmente já em 4 países e nesse mês ainda, eu vou estar realizando um sonho, que a gente fala de sonho, como a gente realiza. Eu sempre tive um sonho de ir para o Japão. Então, vou estar embarcando no dia 19, dia 27 de julho, palestro para brasileiros no Japão e vou conhecer, finalmente, esse local que sempre me inspirou na minha alma. Até conto no meu livro o porquê disso. Maravilhoso, maravilhoso. Fico muito feliz. Quando eu vi que você ia pro Japão, eu falei, que incrível. Maravilha, maravilha. Essa semana, a Camila mandou uma pergunta e a gente vai falar muito, né, sobre a coragem de seguir o seu sonho. Porque é isso que eu vejo muito em você. A coragem de seguir a sua verdade. Você tinha uma carreira que você poderia muito bem se aposentar ali, e você escolheu seguir o que é verdadeiro pra você. Isso pra mim é muito lindo, muito corajoso. E a Camila, ela trouxe que ela sempre teve um sonho antigo, mas não tem nada a ver com o que ela faz hoje, que é muito a ver com a sua história. Uhum. E como que ela vai saber se é a hora de mudar ou se é só uma fase de insatisfação? Olha, uma das coisas que nos norteia se você tá feliz, não tem por que mudar, né? E se há um certo inconformismo ou uma infelicidade, você pode melhorar. Então, de repente, você está numa área, né? Eu escolhi a área jurídica e não era o meu perfil na época, foi uma necessidade. Porém, eu me propus a ser boa, e a gente precisa ser boa até quando a gente faz bolo, sabe? Só péssima para fazer bolo. Mas a gente tem que ser boa naquilo que a gente se propõe a fazer, né? Então, como eu tive acesso às perguntas, eu vou responder especificamente para você, Camila. Eu até anotei aqui que vai ser legal de compartilhar e depois me coloca à disposição. Eu achei lindo, lindo que você detalhou cada pergunta. Isso foi lindo, lindo. Ela deu atenção para vocês que mandaram. Então, isso foi maravilhoso. Então, respondendo a pergunta de você, Camila, que são, né? Sonhos são desejos. São desejos de quem? A nossa alma. E algo que temos o poder de acessar. Quando a gente tem um sonho, um desejo, né? A gente tem o poder de acessar. Mas não basta ter o sonho, né? Que fica aguardando, esperando uma oportunidade de se realizar. Você precisa transformar esse sonho em desejo e meta. Quando você traz o sonho, que é algo da sua incapacidade, é como se você não alcançasse. Você fala, não, por exemplo, Japão. Tem 3 anos que eu me preparo para o Japão. Entendeu? Uau. Me preparo de todas as formas. Então, quando eu falei, eu vou, o poder da decisão. Quando você fala, eu sou, eu vou, o céu se abre. E aí você tem que ser coerente com essa sua fala. Então, a oportunidade de realizar, você tem que transformar, então, esse sonho em meta e colocar a sua alma. Ou seja, você se conecta com esse sonho e estipula em que momento você vai se direcionar a ele. Quando? Quando você decidir que esse sonho vale a pena, você escreve como que você quer e, como eu disse, o universo se abre quando você diz eu quero, eu sou, eu vou. É no positivo. A gente não fala eu não quero. Então, o que é mais importante é você decidir e visualizar isso se realizando. Você projeta isso com alegria no coração, não com medo. Vou falar do medo daqui a pouco, né? Então, não tem uma data, não tem receita. Você acredita possível? Você acredita impossível? Também é. Então, acredite no seu sonho. Vá atrás dele, tá bom, Camila? Maravilhoso, maravilhoso. É isso aí. Incrível. O interessante é que esse tema de sonho, de meta, ele foi bem, assim, procurado, né? Foi bem interessante. As pessoas engajaram bastante. E a Patrícia, que é uma pessoa que sempre tá lá comigo no Instagram, ela também fez uma pergunta muito legal. Inclusive, eu vejo que muitas pessoas estão passando por esse momento, que é sobre o esgotamento. Então, as pessoas que passam por esse movimento de transição de carreira que você trouxe, um esgotamento. Como se a alma delas estivessem pedindo por algo a mais. Pedindo por um novo movimento, um novo caminho. E a Patrícia, ela tá vivendo essa fase. E ela trouxe aqui também. Então, eu acho que você tem muito pra contribuir com ela e com todas as pessoas que estão, né, nesse esgotamento. Nesse momento, desse esgotamento. Acho que eu sou muito proficiente para falar disso para vocês. Por quê? Eu sempre me dediquei muito a trabalhar e estudar. Por quê? Era uma dor, né? Eu conto no meu livro que aos 9 anos, mais ou menos, o meu pai estava desempregado, muitos filhos, uma escassez relativa, né? A gente não passava fome, mas a gente tinha desejos não saciados enquanto crianças, né, naquela época. Então, com relação a isso, eu falei, não. Ele me disse, estude para ser alguém. Eu falei, caramba. Eu quero ser alguém, não quero ser derrotada, tanto que eu coloco na minha palestra. Esse foi um ponto de virada na minha vida, porque nós influenciamos os nossos pais, as pessoas que são importantes, influenciam muito da nossa vida e das nossas decisões. Muito. Então, quando meu pai disse que para eu não ser um Zé Ninguém como ele, eu devia ter um diploma, 9 anos eu tinha, eu já era estudiosa, eu falei, eu não vou ser uma derrotada, então eu vou ser alguém. Então, me afinquei demais em estudar e trabalhar. Valeu a pena, sabe? Teve uma dor, que depois eu curei, mas
não foi de imediato, foi quando eu entendi que eu estava agindo por um impulso, né? Sim. Então, foi por isso. Então, respondendo a Patrícia, né? Isso, ela trouxe que ela tá passando por uma fase de esgotamento mental. E ela perguntou pra você, como é que foi coragem? Como é que foi arrumar coragem, né? Dentro do meu trabalho como procuradora jurídica, eu me dediquei bastante. Teve uma época que eu me sobrecarreguei. E nós, mulheres, principalmente, a gente quer dar conta de tudo. A gente tem esse desejo de ser uma super heroína, cuidar da Mulher casa. Maravilha. Cuidar da casa, de você, do trabalho. Para mim, o trabalho, eu vou até falar de um modo religioso, vamos dizer assim. A minha idolatria era o trabalho. O trabalho estava acima de qualquer coisa. Inclusive Deus na minha vida, porque também devido ao trauma que eu tive, da orfandade, do assassinato do meu pai, eu falei, que Deus é esse que me coloca nessa situação. Então, eu não contava com ele. Então, eu entendi, a minha vida era muito trabalho. O que acontece? Vou falar um pouquinho do burnout. O burnout, ele foi identificado aí, estresse, ansiedade. Isso dá uma carga emocional que machuca a gente, né? E quando você chega nesse ponto, que dói, aí eu até coloquei aqui, ó. Quando você chega no fundo do poço com essa sua dor, né? Esse é o melhor lugar. Por quê? Porque você vai ter que dar um start, porque o fundo do poço não tem mais. Se você continuar cavando, você vai entrar numa depressão. A maioria se estagna lá, né? E você decide fazer diferente. Então, a dor, a doença, eu tenho uma visão diferente dela. Eu estive na Índia em 2017. E eu tive uma visão cultural diferente sobre morte, sobre um monte de coisas. Então, uma das coisas para mudar a mentalidade, muda a ambiência, sua visão. Tira esse óculos que você usa aqui todo dia e amplia, né? Então, se nós não mudarmos aquele padrão, todo dia, levanta, trabalha, paga a conta, automatizando a vida, nós vamos adoecer. E aí a gente toma essa decisão. Água parada, água estagnada, não vai, né? Então, a gente não pode estagnar na vida. Vá fazer um exercício para sair disso, vá buscar um autodesenvolvimento, um livro para ler. O livro contribuiu muito. Eu sou a pessoa que adquiro muito informação através de livros também. Então, como eu disse, o corpo para. Por quê? O nosso corpo tem uma inteligência própria. O corpo, a vida é movimento. Então, quando o nosso corpo nos faz parar de algum modo, é a hora da gente falar, poxa, eu devo estar indo contrário à minha natureza, ao meu desejo e ao meu ser. Então, você vai curar isso de alguma forma. Então, nosso corpo tem essa inteligência, vai nos mover, né? E a dor e a oportunidade é para cura. Então, nós não somos super-heroínas, né? Mas nós somos capazes de recomeçar. Todos os dias. Igual o sol da manhã. Todos os dias é o momento certo para você tomar uma decisão, né? E o sonho, a projeção, o desejo que você tem de fazer diferente é que vai ser o combustível para você dar mais um passo. Então, em agosto do ano passado, eu estava trabalhando demais, né? Muito. Querendo produzir. Na transição, a gente faz 3 coisas ou mais ao mesmo tempo, né? Respondendo a uma outra pessoa sobre o medo de fazer a transição, eu estava confortável financeiramente, mas não estava feliz com a minha vida. E, como eu disse, eu acho que um dos nossos propósitos que Deus nos colocou no mundo é pra gente ser feliz e próspero, né? Maravilha. Então, eu estava relativamente próspera aos olhos dos outros, mas pobre na alma e espiritualmente também. Então, em relação a isso, o que eu posso dizer aqui pra Patrícia projete, né? Deseje. É você, a única, que tem o poder de dar o primeiro passo. Às vezes, você está indo na direção contrária e se afastando da sua essência. Então, primeiro você tem que se conhecer e falar, poxa, vou me permitir. Quando você fala, eu sou, vou me permitir, poxa, faz esse exercício olhando no espelho, para seus olhinhos assim. Mas vai ter uma clareza, porque o nosso corpo, ele é extremamente inteligente. Nos mostra que a gente está na correria do dia a dia, não enxerga. Maravilha, maravilha. Gratidão, é muito bom a gente falar de burnout, é um tema que eu vejo muitas pessoas sofrendo hoje, e muitas pessoas que até gostam do que fazem, com burnout, e aí não entendem. Então é muito bom você trazer essa clareza, para que as pessoas não se sintam esquisitas. O burnout, na verdade, vamos dizer assim, não vou trazer dados científicos sobre isso. A identificação dele é um processo, a gente não... tô com burnout. A gente vem tendo atitudes que vão levando, inclusive fisiológicas, né? Se você andar toda a cada, tal. Então tem, assim, fisiologicamente, Então, o burnout, ele, para ser diagnosticado, você vai passar pela ansiedade, insônia, irritabilidade, depressão, né? Como diz, é uma escadinha, um ciclo. E a gente gosta de trabalhar muito, quer dar conta de tudo, a gente não percebe. Então a gente não olha pra gente, a gente deixa o nosso autocuidado, que nós vamos falar também, de lado, entendeu? E a gente tem que ter tempo para todas as coisas. E dedicar um pouquinho para cada área da nossa vida. Eu dediquei 90% do meu tempo útil, e todo mundo faz isso, ao trabalho. São 8 horas diárias ou mais, né? Eu estive na Califórnia, tem gente que trabalha 17 horas lá, brasileiro, para sobreviver, né? Ganha, obviamente, numa outra moeda, mas mão de obra. É um momento, tá? Por um momento, a gente, como diz, o avião para decolar, dá aquele esforço. Então, por um momento, você tem esse esforço, aí depois você tem que estabilizar. Essa é a dica que eu dou. E não espere, como eu, ter uma crise emocional grave, que eu não percebia, porque eu sou uma mulher muito ativa, muito positiva, crise de choro, né? São sinais. E aí, vá procurar ajuda, tá? Ou meditação, ou florais, tem tantas ferramentas. Andar na praia, tomar sol de manhã. Eu acho que, eu vi uma lista dos, acho que 10 melhores remédios gratuitos. Tomar sol, andar na praia, sair com os amigos, passear com o cachorro, beijar na boca. Maravilha, dá pra curar alguma coisa aí e a gente ir
estabilizando a nossa vida. Maravilha, é isso mesmo. Eu sempre digo aqui, nunca colocar as coisas pra debaixo do tapete, porque uma hora a sujeira vai estar lá pra limpar e talvez seja muita. Estraga o tapete, bolora, e aí a hora que você tirar vai estar mais Exatamente. difícil de É isso mesmo. Vai demandar muito mais energia, esforço, ferramentas. Então é bom a gente sempre engajar diariamente com autocuidado, com autodesenvolvimento, e essa é a proposta. A Luana, que inclusive é uma grande amiga, sempre me acompanha lá no Instagram, ela colocou que ela tem filhos pequenos e às vezes ela sente que ela não pode viver os sonhos dela. Olha só, e é muito interessante, né? A maternidade e esse viver os sonhos e esse tema. Então ela colocou que você acredita se tem um tempo certo pra isso? Você acredita que a maternidade, ela pode ser um impedimento? É que ela sente isso, sabe? Como se ela não sentisse que ela pode avançar. Bom, eu respondi aqui, Luana, pra você da seguinte forma, tá? A gente tem escolhas diárias, né? O que a gente vai usar, o que a gente vai fazer, o que não vai fazer. Isso. A gente acha que tem mais de, 4.000 escolhas diárias, só que a gente não percebe, tá no automático. Então, coisas importantes como que faculdade que eu vou fazer, com quem eu vou me casar, ter filho, não vou ter filho. Essas escolhas mais importantes, elas vão determinar grande parte da nossa trajetória, né? Então, quando você pergunta, temos um tempo para isso? Sim. Biológica e fisiologicamente, nós mulheres temos condições da maternidade num período que vai, vamos dizer, 40, a gente tem outras pessoas que vão. Então, hoje, a sociedade, como a gente quer ser proficiente no trabalho, nisso, naquilo, a gente protela, a gente escolhe deixar isso mais para frente. E os filhos não atrapalham a nossa vida, nem a realização dos nossos sonhos. Os filhos são bênçãos na nossa vida, porque, às vezes, muitas das coisas que eu fiz pela minha filha. Uau. Então, você vai realizar coisas grandiosas quando você tem um porquê. Né? Eu não falo, não, porquê. É um porquê. Então, eu me tornei muito boa advogada, por quê? Pelo que meu pai me disse, né? Eu não me achava boa mãe. Eu tinha uma culpa, porque como eu decidi investir muito no meu profissional, eu entendi num certo período que eu negligenciei. Então, quem tem filhos tem uma idade dos filhos e é uma idade pequena, que demanda que nós estejamos com ele. Então, a formação do caráter, a formação da identidade deles é num período até 12 anos de idade. Então, você pode sim se dedicar, porque já que temos a bênção de estar na maternidade, dedicarmos ao filho e ao casamento ou às outras coisas que demandam da sociedade, sem perder a sua essência, né? Então, você pode optar, meu sonho vai demandar que eu aprenda uma ferramenta ou alguma coisa. Paralelamente, você tira 1, 2 horinhas para você e você vai construindo isso mais devagar. Então, o que eu respondi é isso. São as nossas escolhas que vão determinar a realização ou não do desejo, né? Socialmente, a sociedade nos impõe um padrão. Eles encaixam todo mundo no padrão da maioria. E hoje eu, Maísa, eu vejo que não existe um padrão de maioria. Somos seres únicos, individuais. Cada um está vivendo o seu momento, né? Só que a sociedade, a mídia nos impõe um padrão. A gente quer se encaixar nele. A gente quer ser magrinha, a gente quer ser alta, quer bonita. E a gente sofre. Então, a comparação é a fonte de sofrimento. Quando a gente fala, poxa, no meu momento certo eu vou ver. Eu vi pessoas como eu, que delegou muito essa função da maternidade. E eu carreguei uma culpa. E hoje, para recuperar isso, minha filha tem 34 anos. Hoje, há uns 2 anos atrás, eu falei, nossa, não dá para voltar no tempo. Uma das coisas que não dá é voltar no tempo. Mas a gente pode otimizar isso. Então, eu passei a dar mais tempo de qualidade com ela, ainda que adulta, porque a carência dela é da infância. E a gente supre isso. Estar perto dos filhos nesse momento é muito importante. Então, eu coloquei, eu sempre desejei eu ser bem-sucedida e independente financeiramente, por causa de uma dor, né? Uma dor da minha infância, que era chamada de escassez, frustração. Aí, como a gente se conecta com o nosso ser, nós podemos adiar nosso sonho para um melhor momento. Eu vou falar para vocês algo que, acho que no 3º, 4º ou 5º livro eu coloco. Eu queria fugir de casa, chegou um circo aqui, anos atrás. Olha só. E eu falei, nossa, liberdade, circo é liberdade, circo é alegria, é criatividade. Lógico que não trabalhar no circo são os mesmos desafios que a gente tem em casa, mas eu queria fugir do circo. E hoje, o que eu faço? Hoje eu tô no palco, né? Hoje eu viajo. E eu realizei esse sonho lá antigo, que era ser artista de circo, eu queria ser trapezista. Olha só. Então, fiz rapel, saltei de paraquedas. Ou seja, a sede da minha alma, eu fui saciando aos poucos, né? Então, eu posso dizer que não tem um prazo, tá? E não há um preparo. É individual. A hora que você decidir investir nesse sonho, ele vai se abrir para você. Por exemplo, eu há 60 anos, né? Eu comecei a realizar alguns dos meus sonhos lá, de 9, 12, 15, 17 anos, né? Um deles que eu disse para você é estar no palco e viajar muito, sempre. Eu falava, oi, você é aeromoça, porque eu quero conhecer o mundo. Eu já conheço hoje 32 países agora, e isso me traz uma bagagem que se transforma em história, em livro, storytelling, repertório, experiência de vida, e a gente só ensina aquilo que a gente viveu, tá bom? Você vai ler no livro, mas se você não pôr em prática, não vai fazer efeito. É sobre isso. Então, acesse o seu sonho, né? E invista nele. O tempo é aquele que você decidiu, redireciona. É assim. Não é fácil. Maravilha. Maravilha, muito bom você trazer isso. Nossa, adorei. É importante, né, a gente dar o tempo ao tempo. Então, tem o filho, dá essa segurança, essa interação pro filho, porque também é importante pro neurodesenvolvimento dele. Sim. E no futuro vai ter No futuro você não vai precisar, como diz, compensar, né? E nem ressarcir nada.
E vai ser muito poderoso, porque os filhos, assim, né? Tem umas poesias que diz que são, você lança ele ao mundo e se você tiver a habilidade, ele vai voltar aí na sua mão. É assim, é esse ciclo, né? Eu acho que esse ciclo de família, ele não muda e é universal. Porém, culturalmente, nós brasileiros tendemos a reter e, às vezes, nós criamos dificuldades para os nossos filhos se desenvolver, sendo tão assim em cima. Então, tudo com parcimônia, tudo com bom senso. E o coração é que vai determinar. Tempo de qualidade. Às vezes, tem pais que estão presentes. No meu caso, eu fiquei órfã, então eu tinha uma dor da ausência paterna, né? Mas tem pais que estão presentes, mas não estão presentes. Eu acho que o mais importante é o tempo de qualidade, dar atenção, ouvido, olhar no olho e dizer que ama, sabe? Eu demorei muito tempo para dizer com um gosto, assim, te amo muito. E isso faz toda a diferença. Amor cura. Que lindo, gratidão, gratidão. A Rê mandou também lá no Instagram a respeito do medo. Como a gente faz pra sobrecriar o medo, né? Passar por cima dos nossos medos e dos nossos anseios. Como que você fez? Eu tava lendo propósito, né? Já disse, no nosso propósito é ser Sim. feliz. E o que nos impede, às vezes, é o medo de falhar, o medo do que vão dizer, o medo de não dar conta, o medo da frustração. Eu acho que o nosso maior inimigo, ele se chama medo. E 2 medos nós nascemos com ele, que é o medo de cair, né? Quando o médico pega pela perninha, o medo de cair, né? E o medo de não ser aceito, né? A gente tem essa necessidade. E então, os outros medos que podem impedir-nos, a gente tem que analisar onde ele surgiu. Por exemplo, se você tem medo de altura, em algum momento, alguém falou assim, sai daí, senão você vai cair. E aquilo entrou, né? E você pegou um padrão, talvez não seu, e isso é curável, né? Maiara é terapeuta, nós temos bastante ferramentas, várias, e não é uma que serve para todo mundo. Ao longo da minha vida, eu me submeti a muito tratamento e cura, muita busca pessoal, eu me submeti a muitos processos mentais e emocionais e, ultimamente, espiritual, porque nós somos um ser trino também, né? Corpo, mente e coração alinhado. Então, alma, né? Espírito e corpo. Então, o corpo saudável ajuda, mas se o corpo é saudável e a mente poluída, bloqueada ou alienada, né? Que hoje a mídia aliena demais. Exato, né? sempre falo disso. Então, você tem que ver, bom, eu tinha cognição boa, estudo, inteligência cognitiva, mas, de repente, minhas atitudes emocionais me reverberava coisas que estavam aqui dentro que eu não administrava. E hoje, mais recentemente, nós somos seres que estamos juntos aqui. E estar junto é respirar a mesma frequência. Então, eu digo assim, o ambiente que é tóxico, ele adoece muitas pessoas. Então, você ter essa percepção também de ambiente e se alinhar com isso. Eu acho que, para a Rê, né, a Renata, né, o que eu posso dizer é assim, quando tem algo que nos motiva, sabe aquela coisa que a gente faz por paixão, mesmo que não paguem, você quer ir lá, porque você fala, eu sou boa nisso, esse é o seu propósito. Entendeu? Às vezes é ser uma excelente mãe, às vezes uma bailarina incrível, uma terapeuta, uma advogada, não importa. O que importa é a paixão e como você, com isso, contribui com o outro. Nunca é sobre a gente, é sempre sobre o outro, né? Então, o propósito vai se manifestar quando? Quando você estiver no caminho. E quando você sentir que você faz isso com amor, independente do resultado, o resultado vai vir. Eu aprendi isso e eu posso dizer, eu estou colhendo tanto o resultado daquilo que eu fiz com amor, muitas vezes da minha vida, chama-se lei do retorno. Eu acredito muito nisso, muito nisso. Maísa, muita gratidão. Acho que faltou a da Sim, Débora. Né? Isso, maravilha. A gente já tá com mais 5 minutos. Tá. A da Débora a gente vai responder no Instagram. Então tá bom. Débora, depois Débora, você pode entrar em contato, isso. Débora, porque vamos encarar o medo, né? Vamos encarar. Vamos encarar o medo. E tem formas de fazer isso. Você olhar pra você e fala, eu sou corajosa. Maravilhoso. Medo é frequência. Entendeu? Maravilhoso. Você escolhe vibrar no medo ou na coragem. A coragem é 230 Hz. Sim. O amor é 500 e pouco. A alegria, comemorar com os amigos, 630. Você Delícia. comemorar com os amigos, seu medo vai fugir pra longe. Ah, Tenha certeza disso. maravilhosa. Ligeira, respondeu já aqui, ó. Ligeira. A gente já tá encerrando, mas é muita gratidão, não só por você ter vindo, mas pela sua vida. Eu vejo o quanto você serve, o quanto você transborda, o quanto seu ser, ele expande o lugar que ele vem. Então, assim, muita gratidão mesmo. E deixa seu contato. Como acessar você, o que as pessoas podem acessar. Quem quiser acessar meu Instagram é @Maísa com Z Gaspar. Você pede um livro lá. Chama-se O Avesso do Amor. É um livro que eu não monetizo sobre ele, tem uma história. E eu tenho compartilhado com algumas pessoas. E aí me chama lá pra bater papo, quem quiser marcar, né? É assim. Maravilha. Eu sou muito acessível. Ah, maravilhosa. Maísa Gaspar. Eu vou deixar também lá no Instagram, tá bom? Tá bom. Muito obrigada. E gratidão a você, ouvinte, que ouviu através da rádio e também através das outras plataformas, do YouTube, do Facebook. Obrigado. Beijo pra vocês.